Teste de som. Teste. Olá, bem-vindos a mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutankhamon. Eu, Vivian e meu colega Everson, vamos então continuar conversando com vocês a respeito do Egito Antigo. Nas últimas semanas falamos bastante sobre os aspectos funerários, dessa cultura antiga, e hoje então vamos falar de um tema do qual ainda não tratamos, que é justamente o faraó. Nós geralmente falamos de nomes de faraós, ou falamos a respeito apenas desse nome, mas para compreender a sociedade egípcia antiga é necessário entender o papel justamente do governante egípcio, o que ele representava na verdade para a população egípcia. E essa que é a nossa ideia hoje. Então eu vou comentar com vocês alguns conceitos relacionados ao poder faraônico, e daqui a pouquinho então o Everson vai falar de outras relações, principalmente voltadas à titulatura do rei. Para a gente poder entender o papel do faraó, é claro que a gente vai falar de novo de religião. Afinal de contas, o pensamento egípcio ele está baseado justamente nos mitos, na religiosidade, no contato, na relação com as divindades. Então, tudo que a gente acaba explicando vai relacionar justamente ao aspecto religioso elaborado por essa antiga civilização. Para falar do rei, então hoje eu estou aqui bem acompanhada ao lado de Amenhotep IV, Tutmés III, Ramsés II, todos grandes faraós do Reino Novo egípcio, ou seja, aquele período histórico entre 1550 e 1070 a.C. Mas para falar e para entender então o papel deles e de muitos outros reis que governaram o Egito ao longo aí de 3.000 anos, a gente tem que voltar um pouquinho ao mito da cidade de Heliópolis, que a gente já contou e já fez referência algumas vezes aqui nessas conversas. Porque foi através desse mito aonde nós vimos que o Deus Sol, depois de criar o mundo, então criou, na verdade, os deuses Shu e Tefnut, o ar e a umidade, o deus Geb e a deusa Nut, ou seja, o céu e a terra, criou 4 deuses que vão viver justamente na terra, no Egito, e que de certa forma é o momento do mito que fala a respeito desse espaço social egípcio. E com isso, então, nós temos que Osíris tornou-se o primeiro governante do Egito, porém, como foi assassinado, esse direito de governar o Egito foi dado a seu filho, o deus Horus. Então, a partir do mito, nós temos que Horus é o governante egípcio, é o deus governante do Egito. Então, ao falar do faraó, quem é ele, Na verdade, o faraó é alguém que para o egípcio tinha uma dupla representação. Ele era um homem, afinal de contas, ele estava interagindo no mundo humano, porém ele também tinha características divinas. Então a gente está falando dessa dupla concepção do poder faraônico. Então ele tem tanto a sua representação humana quanto divina. Quando ele era coroado, então ele vai ser quem? Ele vai representar Horus governando o Egito. Então ele é o Horus vivo a governar os egípcios antigos. Então aí a gente entende o quê? Que eu não estou falando apenas de um administrador. Eu estou falando de alguém que é um intermediário, entre o mundo dos deuses, entre os deuses e o mundo social e a humanidade. Então esse era o papel fundamental do rei, Ele acaba representando essa intermediação entre humanos e deuses, deuses e humanos, Como ele representa, por exemplo, a humanidade junto dos deuses, então as necessidades humanas estão centradas nele para que ele intermedie
junto aos deuses. E o contrário também se faz necessário, ou seja, o faraó, para atender à vontade divina, precisa realizar certas funções para também atender aos anseios divinos. É essa a ideia, então, é essa dupla ação, na verdade, que o próprio rei acaba realizando. Por exemplo, no caso que a gente também já conversou quando nós falamos sobre os templos, aqui nas nossas lives, nós temos justamente que o rei ele era responsável por fazer o culto diário aos deuses. Ou seja, o Deus ele tem certas necessidades. E isso vai acontecer em que momento? Através do culto. E como a gente já conversou, como o rei não podia estar em todos os templos ao mesmo tempo, é claro que ele vai nomear representantes que são os sumos sacerdotes que vão realizar o culto em seu nome, né? Na verdade, o sacerdote vai realizar o culto pelo rei, representando o próprio rei. Então, diante disso tudo, qual que é o papel fundamental do faraó? O papel fundamental dele é manter Maat. Nós também já comentamos que Maat, além de ser uma deusa, filha do deus Sol Ra, ela também é um princípio essencial para o pensamento egípcio antigo, porque ela representa a ordenação cósmica, ou seja, toda a ordem que foi criada no momento da concepção do mundo está representada em Maat. Então ela é a verdade, a justiça, é a ordem. E o papel do rei, ao fazer essa intermediação, é justamente manter essa ordem, é manter Maat no Egito, né? Então todas as suas funções vão estar relacionadas em manter a ordem, né? Essa ordem cósmica criada, concebida pelos deuses no momento da criação. Porque no pensamento egípcio é como se o caos estivesse sempre à espreita. A gente pode pensar um pouco a respeito disso, pensando na própria função do deus Sol Ra, que quando o Sol, depois de passar as 12 horas do dia pelo céu, quando ele entrava, né, no entardecer pelo mundo inferior, ele num determinado momento, ele vai lutar contra a serpente Apep. E ele tem que vencer a serpente, que ela representa o caos, para renascer no dia seguinte, né? Então, querendo ou não, Ra luta contra o caos todas as noites. Qual que é o papel fundamental do rei? Manter essa mesma ordem. Então, esse caos está sempre à espreita. Todas as suas ações, ou seja, as cheias do rio, a administração, ou seja, tudo está relacionado a essa manutenção de Maat na terra. Então, esse é o papel fundamental dele. Então, tudo se explica através do rei. Então, se cultiva para o rei, o sustento provém do rei, né? Tudo, então, está associado à figura do faraó. Essa associação com Horus, né, com o falcão, afinal de contas, o deus Horus ele é representado como um falcão, com as coroas do Alto e do Baixo Egito, que a gente já vai falar um pouquinho melhor a respeito, ou com o corpo humano e a cabeça do falcão. A gente percebe em muitas das características e dos paramentos que o rei utilizava, nós vamos ver que, na verdade, isso está bem no início da história egípcia. Está presente no período pré-dinástico e no início do dinástico egípcio. Então, essa relação, por exemplo, com o falcão, a gente já percebe entre chefes locais de algumas cidades, antes mesmo de existir o Egito unificado, que associavam, né, esse chefe político ao próprio falcão, né? Associavam justamente ao que o animal representava a própria função desse chefe político. Então a gente acredita, por exemplo, em iconografias desse período pré-dinástico, que nós já encontramos a imagem do falcão, né, ali representado, muitas vezes associado ao próprio chefe. E daí a gente percebe que isso foi transmitido também para o Egito dinástico. Essa ideia, então, do rei como representante do deus falcão, ou seja, de Horus, ao governar, né, o Egito. E essa questão da representação, ela é muito importante para que a gente entenda, e era também muito importante para que o egípcio antigo entendesse o papel do rei. Porque vamos pensar, no Egito antigo, grande parte da população não sabia ler e escrever. Então, a arte, né, ela vai ter, através da sua representação, do seu simbolismo, ela vai ter o papel justamente de transmitir isso para a população egípcia.
E é por isso que na representação faraônica, de novo, desde o início, né, do período dinástico, nós vamos ter justamente diversos símbolos que são associados ao rei para mostrar, né, a todos o que ele representa. Então, vamos ter características ali relacionadas aos deuses e também qual que era o papel da população em relação ao respeito junto ao próprio rei. Então, eu gostaria agora, para a gente poder trabalhar alguns desses símbolos, observando justamente aqui a estátua de Amenhotep IV, né? Porque aqui nós temos diversos desses símbolos que geralmente os reis utilizavam para representar o seu poder. Então, eu gostaria de começar lá em cima, né, pela coroa, embora a gente não tenha a coroa completa, né, ela está quebrada nesse colosso de Amenhotep IV, que foi encontrado, na verdade, no templo de Karnak, na atual cidade de Luxor. Nós temos a coroa unificada do Alto e do Baixo Egito. Esse era um dos grandes símbolos de poder do rei, né? Por quê? Porque ali ele é demonstrado como o senhor das duas terras, como senhor do Alto e do Baixo Egito, né? As mesmas duas coroas que Horus utiliza, o rei também, né? E uma coisa também para nós pensarmos, esses símbolos que eu vou mostrar para vocês, o rei recebia no momento da sua coroação. Então, o rei nasce como humano, ele se torna divino ou com as características divinas a partir do momento da sua coroação, né? Então, ali vão ocorrer diversos rituais e também é o momento em que o rei recebe grande parte desses símbolos que vão representar esse papel que ele vai assumir perante esses dois mundos, de novo, o divino e o humano, né? Então, a coroa do Alto e do Baixo Egito, a coroa do Alto é a coroa branca, a coroa do Baixo Egito é a coroa vermelha, que unificadas, então, né, davam justamente a conotação dele como senhor dessas duas terras. Percebam que a gente vai ter sempre, ou muitas vezes relacionado ao rei, essa característica dual. Ele é divino, ele é humano, ele é o senhor do Alto e do Baixo Egito. A gente vai falar dos cetros, a gente também vai ver essa mesma dualidade representada. Porque para o egípcio, muitos aspectos do mundo eram duais. Mas diferente deles serem excludentes, na verdade, eles eram complementares, né? Isso a gente vê também a própria forma de explicar a partir do mito, né? Então, dessa própria compreensão do mito e a maneira como ele observava no seu meio, de novo, é dual, mas também complementar. Então, a gente também observa isso na representação real. Além, então, das duas coroas do Alto e do Baixo Egito, a gente observa a serpente, né? A serpente é a serpente Uraeus, que é símbolo de divindade, né? Por isso que geralmente nós encontramos a serpente em toucados, né? Aqui a gente pode encontrar tanto do rei quanto também de alguns deuses, justamente porque a Uraeus é símbolo dessa divindade. Temos talvez um dos toucados mais famosos do rei, tanto aqui no Amenhotep IV quanto aqui no Tutmés III, que é o Nemes, né? Então, que é aquela que circunda a cabeça do rei e cai perante os seus ombros, né? Então, que é o toucado Nemes. A barba que também é um símbolo relacionado à divindade. Essa barba que nós encontramos geralmente na estátua real, elas eram presas junto à coroa, né? Não que o rei então tivesse essa barba, mas era símbolo também da sua divindade. Também dá para relacionar ao próprio conhecimento, ao saber que o rei possuía. E aí é claro que a gente tem que falar dos dois cetros, né? Que nós temos o cetro Recá e o Necacá, que infelizmente aqui está quebrado, mas o Necacá é uma espécie de um chicote. Esses dois cetros a gente já encontra, por exemplo, nas representações do deus Osíris. Osíris, então, como nós falamos lá no mito, né, teria sido o primeiro governante egípcio. Aqui também, então, a gente tem relacionado ao deus, mas nós vamos ter grande parte das representações faraônicas. E por que isso? O cetro Recá, ele é uma espécie de um cajado. E literalmente nos faz lembrar da função, por exemplo, de um pastor que guia as suas ovelhas. A ideia pode ser semelhante comparado à função do rei. Ou seja, o faraó é aquele quem guia o povo, né? Aquele que, quase que numa função paternalista, ele cuida da própria população.
Enquanto que o necacá que embora esteja quebrado aqui, ele é uma espécie de um chicote e que ele representa o quê? Na verdade, ele representa que o rei é aquele que faz com que se cumpra a justiça, aquele que pune os inimigos do Egito, aquele que pune qualquer tipo de situação que possa trazer o caos para o Egito. Então aqui de novo, como eu comentei com vocês, a gente tem a dualidade do rei, né? Ao mesmo tempo que ele cuida, ele também faz, quando é necessário, faz cumprir a justiça, né? Então por isso sempre nessa representação segurando os dois cetros. Uma outra questão também que a gente pode relacionar a esses paramentos que o rei utilizava, muitas vezes é uma espécie de um rabo que era amarrado na cintura. Um pouquinho a gente pode relacionar o que está aqui na pintura com o Totimés IV, que estava ligado justamente a ser um rabo de touro, que de novo é uma representação que provém do período pré-dinástico e início do dinástico. A gente observa isso numa das primeiras representações de faraós que nós temos com o Narmer. Nós vamos ter, né, esse mesmo rabo ali amarrado. E por quê? No período pré-dinástico, muitas dessas forças, tanto divinas quanto do rei, elas vão estar associadas aos animais. Aqui é o touro porque o rei ele vai ter um título de touro poderoso. O que isso demonstra? Justamente a força, a virilidade desse rei, mas principalmente a força do animal. Na própria festa que a cada 30 anos o rei deveria fazer para comemorar o seu jubileu, chamada Festa Sed, o rei deveria disputar, né? Essa festa na verdade ela era para renovar as forças, né, do rei, esse era o objetivo. Ele tinha que correr na companhia de um touro, né? A gente até comentou que muitas vezes na companhia do touro Apis, que era a manifestação de Ptah na terra, né, do deus Ptah na terra. Então, com isso, ele demonstrando a força do rei comparada do próprio animal. Então, de novo, no seu paramento, nós temos que, né, o rabo relacionado à sua vestimenta também estava relacionado a isso. Então, e outra coisa, né? Se nós olharmos para a cara desses três reis que estão aqui pertinhos, nós temos também uma representação, nem tanto no Amenhotep IV, mas principalmente no Totimés III e no Ramsés, algo ideal. Então, nessas representações faraônicas, nós não temos as características essencialmente pessoais do rei, mas sim um ideal, porque era isso que, né, se desejava transmitir, né? Se o que legitima o poder do rei é justamente essa característica divina que ele tem, como é que eu posso demonstrar isso? Como é que os egípcios demonstravam isso? Através da representação divina e também através dos símbolos que a gente acabou de comentar aqui, né? O Totimés III, que está aqui do meu ladinho, ele aparece, embora ele não está paramentado aqui como Amenhotep IV, mas ele segura dois vasos, ele está ali justamente realizando outra função do rei. São dois vasinhos nu, né, esse era o nome do vaso, que possivelmente deveriam conter vinho, cerveja, leite. Para quê? Ele está em posição justamente de oferenda justamente às divindades. A gente já comentou qual que é um dos principais papéis do rei, a manutenção do culto. Só o rei, então, teoricamente, deveria manter o culto, construir, ampliar templos, né? Ou seja, tudo aquilo que está associado à religião é papel do rei. As pessoas que vão executar estão executando pelo rei, mas na verdade isso não deixa de estar associado à própria figura dele. E aí um dos últimos símbolos para a gente comentar a respeito desses paramentos reais é a coroa azul de guerra que a gente está vendo aqui com o Ramsés II, também chamada de Khepret, né? É uma coroa, na verdade, diferente do Alto do Baixo Egito, que a gente vê algumas divindades utilizando. Essa daqui a gente encontra apenas entre os reis, em especial a partir do Reino Novo, que também não é à toa que é um período da expansão militar egípcia, né? Foi nesse período que os egípcios expandiram o seu território, desde a Núbia até a Sírio-Palestina, e boa parte pela ação desses dois, agora que eu estou aqui ao ladinho deles, Totimés III e Ramsés II, né? E aí nós temos justamente nessa representação dele
essa coroa, que era então, embora aqui por conta da cor da pedra, né, não é a cor de representação, mas na pintura ela é representada na cor azul e que está associada então a essa questão militar, a condição guerreira do rei, né? Então vejam só, na figura, né, real, o faraó ele reunia todas essas características. É por isso que ele é aquele ser que deve ser obedecido, temido muitas vezes, né? É ele então quem deve manter toda a ordenação universal e social no território egípcio. Esse é o principal papel do faraó. E agora então Everson vem contar para vocês a respeito então de outros aspectos para compreender essa representação que o rei tinha perante os egípcios antigos. Olá pessoal, boa tarde a todos. Bom, vamos começar falando então a respeito dos títulos que esses governantes acabavam possuindo, né? Então, quando nós falamos assim, o rei ou o faraó, né, nós temos que ter noção de que essas titulações, elas são na verdade apropriações e traduções nossas, mas que têm uma base completa dentro já da sociedade egípcia, né? Então, vamos primeiramente falar da palavra faraó, né? Então, a etimologia da onde que vem realmente essa palavra, né? Os egípcios realmente chamavam o seu governante de faraó ou não, né? Bom, na realidade assim, os egípcios eles haviam criado uma titulação que era tratada como Per-A-A, né? E Per-A-A quer dizer casa grande, né? Agora, casa grande, ela está se referindo praticamente ao quê? Está se referindo ou a um local específico dentro do palácio ou ao palácio todo, né? Mas quando surgiu pela primeira vez lá no Reino Médio, ainda na 12ª dinastia, essa titulação, ela não se referia a uma pessoa, portanto não era relacionada à pessoa do rei egípcio, não era relacionada ao governante, né? E portanto a palavra Per-A-A, nesse caso, ela era relacionada a um local especificamente dentro do palácio ou ao próprio palácio, né? Per-A-A, na realidade, ela acaba evoluindo, né? Então, de acordo com a história egípcia, e Per-A-A, então, chega um momento que acaba sendo atribuído à figura do rei já na 18ª dinastia com o faraó Totmés III, né? Então, aonde ele acaba tendo essa atribuição para ele, mas ainda assim o significado poderia ser relacionado ao próprio local, ao próprio palácio também, né? Então a grande casa, né? Mas ainda assim, a partir da 18ª dinastia, com o faraó Totmés III, nós já temos essa significação voltando-se, né? Então justamente para a figura real, né? Então Per-A-A, ela acaba se transformando, né? Então de acordo com o tempo, nessa configuração que é o próprio faraó, né? E bom, o que acontece? A partir aí dos demais reinados, então estamos falando aí já da 19ª, 20ª, 21ª dinastia, né? Vai se ter uma conotação maior a respeito da palavra Per-A-A em relação à pessoa do governante egípcio, né? Então o rei ele passa realmente a ser chamado de faraó, de Per-A-A, né? Então no caso pelos próprios egípcios antigos, né? Até o momento que chega-se então os gregos, né? Então o Heródoto, ao traduzir, né? Então ao reconstruir a palavra Per-A-A do egípcio para o grego, ele acaba, na verdade, traduzindo para algo mais ou menos como se fosse Pharaoh, né? Então, Pharaon, né? Então, do grego antigo. E essa palavra, é claro que os romanos, né? Então, um período posterior, eles acabam associando, então, de maneira romanizada, então, né? Dentro do latim, e vão traduzir, então, como Pharaoh, né? Então, o Pharaoh, né? E essa palavra, né? Então, romanizada, ela acaba sendo traduzida, acaba sendo colocada então num documento que sempre foi de conhecimento da nossa própria civilização cristã ocidental, no caso a Bíblia, né? Então na Bíblia, no livro Êxodo, nós vamos encontrar a palavra faraó, né? Então não o nome de um faraó especificamente, mas essa palavra faraó, né? Então é colocada ali dentro daquele livro, né? Com relação daí a essa palavra faraó, você veja que ela nunca deixou, né? Então nunca permitiu que nós, né, então como civilização ocidental, acabássemos esquecendo da figura do rei egípcio, né? Então a figura faraônica
ela estava presente mesmo no livro bíblico, né? Então ela sempre esteve presente no meio da civilização cristã ocidental, né? E como que vai ser a recuperação então dessa palavra, né? Então faraó, na verdade, a partir do momento em que você tem justamente Jean-François Champollion redescobrindo o significado dos hieróglifos, redescobrindo como esses hieróglifos realmente acabavam funcionando, né? E vamos ter aí diversos trabalhos relacionados, diversos trabalhos que realmente trazem um campo muito avançado dentro da egiptologia, dentro do campo que se trabalha realmente com a língua egípcia, né? E um desses trabalhos é o de Alan Gardner, em 1933, em que daí ele acaba também identificando a palavra Per-A-A como sendo a palavra faraó, que aparece exatamente dentro do ramo bíblico, né? E bom, Per-A-A, como eu disse para vocês, quer dizer grande casa, né? Agora, como que se escrevia Per-A-A, afinal de contas, né? Então, como que é o trabalho do Gardner, o que ele traz como a palavra Per-A-A? Per-A-A é constituído por 2 hieróglifos, né? Vamos lembrar que os hieróglifos são símbolos pictográficos, são elementos que trazem coisas do dia a dia. Então, nesse caso, a palavra Per-A-A constitui, então, a grande casa. Estamos falando aí de 2 elementos arquitetônicos, então um grande e uma casa. Portanto, a palavra casa ela é constituída por um hieróglifo que representa um cômodo de uma casa ou uma casa de campo, né? E como que é essa representação? É como se fosse um colchete, né? Então esse colchete é virado com a boca para baixo, né? E bom, a palavra AA ela é representada como uma coluna egípcia deitada, né? Então, portanto, nós temos a etimologia sendo configurada com casa, né? Então Per, através desse hieróglifo que parece um colchete com a boca para baixo, e AA, que é justamente essa coluna egípcia virada, né? Então, portanto, nós temos essa configuração da palavra Per-A-A. Então, portanto, nós temos essa relação da palavra com relação à figura realmente do faraó, né? Então, quando nós dizemos faraó, inicialmente para o egípcio antigo estaríamos nos referindo ao palácio, né? E não à figura faraônica. Mas os próprios egípcios acabaram evoluindo a palavra e designando a própria figura faraônica, a própria figura do rei, aliás, perdão, a um faraó, né? Então, portanto, faraó não está incorreto de dizer, os próprios egípcios também acabavam falando, né? Agora, e com relação aos demais títulos, ele podia ser tratado, né, então, como rei, ele podia ser tratado também como majestade? Podia, né? Então, essas palavras, elas também acabavam existindo. Então, por exemplo, para a palavra majestade, você vai ter a palavra Hem, né? Então, Hem quer dizer majestade, né? Então, ou seja, existiam vários outros títulos também, títulos que não são tão comuns e outros títulos que eram praticamente oficiais, né? Então, por exemplo, um dos títulos mais antigos, né, então que nós vamos ter história, vai ser justamente o título chamado Nome de Horus, né? Outro título também bastante antigo vai ser o nome de Nebit, né? Não se preocupe que eu vou explicar cada um deles para vocês. Vamos ter também o outro título que é o nome de Horus de ouro e vamos ter também outros 2 títulos que são o nome de trono e o nome de nascimento. Mas lembre-se, os faraós eles podiam ser tratados com outros nomes também. É claro que, como na condição de faraós, né, nós temos aqui a pessoa, o ser, cada uma dessas pessoas vai ter o seu próprio nome completo. E estes nomes servem para colocar não apenas a identificação dessa pessoa, mas trazer uma conexão divina, trazer uma conexão realmente de descendência em relação aos deuses, de descendência em relação a Ra e principalmente a Horus também, né? Então essa condição a que o faraó assume esses nomes é justamente para fazer essa conexão entre ele e o mundo divino, né? Afinal de contas, para o egípcio antigo, ele não é uma pessoa normal, ele é um ser divino, um ser de outro mundo, de outro universo, tá? Bom, vamos mostrar então um pouquinho dos nomes, né, então, para vocês. Gostaria que vocês viessem então até a outra parte da nossa sala e nós vamos mostrar para vocês então o nome de Horus, tá? Então venham comigo, por favor. Isso, muito obrigado, Vivi. Gente, apenas para complementar, quando eu disse assim, ser de outro universo, é justamente no pensamento do egípcio antigo, tá? Então ele não deixava de ser uma pessoa que nascia aqui, tá? Não vai pensar outra coisa, tá? Com relação, então, a esses objetos, né? Eu acho que dá até para apontar um pouquinho a câmera um pouquinho mais reto, Vi, né? Então dá para deixar ela, né, mais baixa, né? E aí a gente só abaixa a câmera mesmo, né?
Com relação, então, a este objeto que eu quero mostrar para vocês agora, né, é justamente este copo, né, então, que é do faraó Pepe II, né? O que acontece? Vejam que nós temos uma série de hieróglifos justamente aqui na parte, vamos dizer assim, do meio do copo, né? Muito obrigado, Vivi. Então, aqui nós temos diversos nomes, tá? O primeiro nome que eu quero mostrar para vocês é justamente esse que está aqui no meio, ó, né? Então, reparem que ele é diferente dos outros dois que aparecem, né? Então, o primeiro nome que nós temos aqui é chamado de nome de Horus, né? Então, o nome de Horus, ele é constituído por um falcão, que vocês podem observar, né? E logo abaixo nós vamos encontrar o quê? Um sereque, que é esse retângulo, né? Que possui essas formas de linhas, né? Então, aqui na parte de dentro dele. E dentro ainda nós temos um conjunto de hieróglifos que traz o próprio nome, então, de Horus deste faraó, tá? Então, nós o conhecemos como faraó Pepe, porém, ele tinha vários nomes, né? Então, como eu já ia me referindo para vocês, tá? Com relação, então, ao nome de Horus, né? Então, o que acontece? É um dos nomes mais antigos, ele já surge ainda na época do faraó Ka, estamos falando de antes da primeira dinastia, é um faraó, portanto, não de todo o Egito, mas de uma pequena parte do Egito, né? E o que vai acontecer? Horus, né, ele já vai ter essa questão relacionada à figura do faraó. Vamos lembrar que Horus é justamente o deus que coloca o faraó no trono, né? Então ele representa o faraó na questão divina, né? Então por isso que nós temos esse nome. Em relação ao Sereque, ele é uma fachada de palácio, né? Então se nós vamos prestar atenção, ou seja, as entradas do palácio estariam mais ou menos aqui, né? E aqui seria a parte interior do palácio, né? E o que vai acontecer, gente? Com relação, então, a essa fachada de palácio, né, é onde estaria Horus, né? Então, Horus governa dentro do palácio, né? E quem é Horus? Quem é que está dentro do palácio? Aí nós temos o nome de Horus, que é Necher-Kau, né? Então, ou seja, que é o nome realmente de Horus do faraó Pepe II, né? E o que acontece, gente? Com relação, então, a esse nome, como eu ia dizendo para vocês, ele é extremamente antigo, ele data aí já de antes da primeira dinastia, portanto, do período pré-dinástico, né? E esse é o nome mais antigo que os faraós passaram a se designar, né? Então, não foi lá pelo nome de trono, não foi pelo nome de Horus, na verdade, foi, aliás, não foi pelo nome de nascimento, perdão, foi pelo nome de Horus. Então, os faraós mais antigos, eles têm o nome de Horus atribuído a eles, e muitas vezes não vão ter os outros nomes, tá? Então, são nomes que realmente são muito raros de serem reproduzidos ainda nessa época, tá? Bom, à medida que o tempo passou, né, os egípcios, eles então atribuíram mais nomes aos próprios faraós. Só que não demorou muito tempo, né? Então, na verdade, demorou aí alguns séculos, é claro, né? Mas, pelo menos, em relação a esses nomes, da época do primeiro, desse período pré-dinástico, até que os 5 nomes, né, então, que eu falei para vocês, estivesse completo, levou aí até o Reino Médio, né? Então, estamos falando aí de praticamente de 3.500 a.C., vamos jogar aí até mais ou menos 1.900 a.C., né? Então, ou seja, foi um período em que estes nomes acabaram sendo atribuídos aos poucos, né? Então, para cada um dos faraós. Claro, se existiu um período, um nome anterior que estivesse completo nessa configuração, nós infelizmente não sabemos, não conhecemos. Mas o que está mais correto hoje é que o nome de Horus foi o primeiro e foi até o Reino Médio que se teve então todos os nomes completos. E aí já vamos falar no Reino Médio, já vamos encontrar os faraós com os nomes de Montuhotep, Amenemhat, Senusret, que já tinham então esses nomes realmente completos, os 5 nomes, né? Bom, na lateral do nome de Horus, né, então eu gostaria de mostrar para vocês esse outro nome aqui, ó, né? Então esse aqui é o nome de Horus de ouro, tá? Então eu não vou falar especificamente na ordem que eu tinha mostrado para vocês, que é a ordem que aparece geralmente na escrita egípcia, mas vou mostrando para vocês cada um desses nomes e vou dando significados, tá? Então aqui o nome de Horus de ouro, né? Ele é específico também aí praticamente do período pré-dinástico e primeira dinastia, né? O que acontece, gente? Com relação então a este
nome de ouro, né? O nome de ouro ele pode trazer aí uma questão da dualidade também para o egípcio antigo, né? E por que uma dualidade, né? Justamente porque uma das interpretações que se tem para esse nome de ouro, né, e é um nome bastante discutido no meio da egiptologia, é que o ouro ele representa a cidade de Nubite, né? Então a cidade de Ombos, que era a cidade do deus Sete, né? Vamos lembrar do deus Sete, deus do caos, praticamente o inimigo de Horus, né? E também tio de Horus, né? E Horus, né? Ele aparece uma vez mais, só que em cima do ouro, né? O que isso poderia significar para a gente? Pode significar que Horus venceu Sete e domina a cidade de Sete, né? Então pode trazer uma ideia de dominação, né? Isso eu não tinha falado também para vocês, mas aqui no nome de Horus, né? Voltando um pouquinho nesse primeiro nome aqui, claro que para se chegar nesse período em que somente o nome de Horus era usado, se teve também que fazer todo um percurso em relação também a Sete, né? Então muitas vezes, aliás, ainda lá no começo das dinastias, nós vamos encontrar, por exemplo, Horus, mas também podemos encontrar Sete nessa mesma posição. E dentro, né, então, do cartucho, podemos encontrar Horus e Sete. Então nós vemos que teve realmente uma evolução, que havia ali realmente algum tipo de embate entre aqueles que eram seguidores de Horus e aqueles que eram seguidores de Sete, né? Mas voltando para o nome de Horus de ouro, né, nós vamos identificar aqui essa questão do Horus que conquistou a cidade de Ombos, né, então, ou seja, a cidade do deus Horus, mas do deus Sete, aliás, perdão, mas pode significar também a questão de que Horus ele é de ouro. E o que é o ouro para o egípcio antigo? É um material divino, né? Então é um material em que o faraó ele é produzido com ouro, né? Então, ou seja, a sua pele é de ouro, né? E vamos lembrar na mitologia egípcia das partes dos deuses, né? Ra, quando ele fala de suas partes, ele fala o seguinte, que os cabelos são de lápis-lazuli, os ossos são de prata, os membros são de cornalina e a pele é de ouro, né? Então, no caso aqui do Horus de ouro, né? Então, esse nome, ele pode significar o quê? Pode significar que Horus é de ouro, né? Então, na verdade, o faraó é desse metal. Sem contar também que o metal, por conta do brilho, ele tinha uma associação também muito estreita com a própria figura solar, com a própria figura do faraó, né? E bom, logo após então o nome de ouro que aparece aqui, né? Então do Horus de ouro, nós vamos ter então o nome do faraó Pepe, né? Então que está logo aqui representado por dois banquinhos e mais as duas penas. Então ficando Pepe, né? Então o nome deste faraó, né? Bom, outro título que eu quero mostrar para vocês, que também está aqui nesse copo de unguento, né? Então vamos lembrar que o copo de unguento ele servia para fazer alguns rituais, derramar água, ou derramar o unguento como uma espécie de perfume, né? Então para a figura do faraó, né? Vamos observar então nesse segundo lado aqui justamente o nome então de Nebit, né? E o que acontece? Aliás, perdão, de Nezu-Nebit. Nezu-Nebit ele quer dizer rei do Alto e do Baixo Egito, literalmente, né? Então, onde vai ter essa configuração em que temos a figura de uma planta, né? Então, a planta Nezu, né? E temos a abelha, que é Bit, né? O que acontece? Bit, né? É a figura que vai representar justamente a região do Baixo Egito, enquanto Nezu, né? Que é a planta, vai representar a figura justamente ali do Alto Egito, né? Então, são dois elementos naturais que representam essas duas terras. Literalmente, esse título quer dizer aquele que pertence ao Alto Egito e aquele que pertence ao Baixo Egito. E assim a gente traduz como rei do Alto e do Baixo Egito, né? Então, é a própria figura do rei, né? E aí, na parte de baixo, temos o nome também, que é Neferkara, né? Então, que é também um dos nomes do faraó Pepe II, né? Observem também que na parte de baixo, nós vamos encontrar aqui um triângulo, que na verdade é um cone de pão. Vamos encontrar também o Anki, né? E vamos encontrar, aqui está mais visível, né? A palavra Mi-Ha, né? O que isso tudo quer dizer? Quer dizer oferenda de vida como Ra, né? Então, ou seja, também se trata de um título, mas é um título menor também da própria figura faraônica, né? Então, você veja que esses nomes, eles podiam ser contidos aí dentro de objetos como este, né? Então, que é um objeto, querendo ou não, ritualístico, é um objeto tanto para a questão da utilização funerária, mas podia ser utilizado também no dia a dia, mas esses nomes nós podemos encontrar também em diversos outros locais, como estátuas, como também, vamos dizer assim,
como lintéis e dintéis, que são as partes superiores e laterais dos templos. Vamos encontrar então em vários locais realmente esses nomes. Vamos encontrar principalmente no aspecto monumental, né? E bom, outro nome então que eu quero mostrar para vocês, né, ele já está não aqui no vaso de unguento do faraó Pepe II, né, mas eu gostaria de mostrar ele para vocês justamente novamente na estátua de Akhenaton, né, então que a Vivian estava mostrando para a gente, né. Então a Vivian vai trazer a câmera aqui para a gente, para mostrarmos então novamente a estátua de Akhenaton. Bom, gente, em relação à questão ali da estátua de Akhenaton, nós vamos encontrar então um outro título na própria estátua também, né? Então a Vivian falou, por exemplo, para vocês da serpente, né? Então a serpente ela representa a deusa Uraeus, é claro, né? Mas ao mesmo tempo, na questão da titulatura do rei, essa deusa ela representa justamente a região de Buto, no Baixo Egito, né? Então esse título, né? Então que forma também Nebit, né? O que acontece? O título ele vai trazer então justamente a tradução literal da palavra aquele das duas senhoras, né? E as duas senhoras, então uma delas é justamente a serpente que nós conhecemos hoje como Uraeus, né? Mas o egípcio conhecia como Udjat, né? E vai trazer também o abutre, Nekhbet, né? Então que pertencia à região de Elcabe no Alto Egito, né? Portanto, o título, né, Nebit, ele traz justamente a questão literal de que o faraó pertence a essas duas senhoras. Então traz essa questão também da dualidade, né? Bom, a serpente, né, então ela recebeu esse nome de Uraeus, que é um nome grego, em relação à própria característica do animal, né? Então isso a gente já vem falando em algumas lives também, né? E que característica é essa em relação à serpente? Justamente aquela que fica em pé, né? Então, ou seja, quando o animal, no caso a serpente, ela acaba ficando realmente em pé. Essa serpente, ela também pode trazer ser representada na coroa, e ela pode representar também né, as duas deusas, mas de maneira como se fossem não um abutre e uma serpente, mas duas serpentes, né? E também poderiam ser dois abutres, né? Mas no caso dessas representações, elas podiam conter também cada uma respectivamente as coroas, né? Então que a Vivian já mostrou para a gente, a coroa do Alto e do Baixo Egito, né? Então, ou seja, respectivamente cada uma delas, e aí nós poderíamos também identificar. Na época ptolomaica, que já é a última época aí, vamos dizer, do Egito realmente independente, nós vamos identificar então, por exemplo, na figura de um dos Ptolomeus, que as duas deusas estão também fazendo a imposição de mãos em relação ao faraó, então uma deusa em cada lado, né? Só que elas não são representadas como animais, mas como duas mulheres com as coroas do Alto e do Baixo Egito, cada uma delas respectivamente cuidando da sua própria terra. Então esse também é um dos títulos, né, então, que o faraó ele poderia também obter, né? E bom, por fim, com relação a outros títulos, né, nós vamos encontrar então, por exemplo, o título de trono, né, e também o título relacionado ao nascimento. Se a Vivian puder chegar mais perto com a câmera, então, gostaria que você mostrasse para os nossos visitantes virtuais, né, então justamente o nome do faraó Tutmés IV, né, que vai ser acompanhado do título de Sarra, logo aqui na última coluna. Então, o título de Sarra nós vamos poder ver com um pato e uma figura em formato de bola, né? Então, na verdade, que é a representação da palavra Sol, Ra, né? Então, Sarra quer dizer filho do Sol. É onde nós vamos encontrar, então, essa conexão divina de que o faraó, ele é realmente descendente né, desse aspecto solar e, portanto, ele pode realmente governar, né? E Totmés, ele é, na verdade, o nome próprio, né? Então, o nome de nascimento, o nome de família. Por isso que ele é chamado assim, nome de nascimento. Enquanto o nome de trono, né? Então ele vai ser já o outro nome que está ali dentro de outro cartucho, que é justamente que é o nome Menkeperra, né? Menkeperuha, aliás, que é o nome de trono. Esse nome ele era obtido quando o faraó assumia realmente o trono e geralmente está associado também à figura solar, né? Então nós vamos encontrar também logo em cima a bandeira e aquela
aquela espécie de traqueia com o coração na parte de baixo, que é justamente o título de Necher Nefer, que quer dizer o bom Deus, né? Então nós vamos ter daí esses títulos, né, associados aí à própria figura do faraó como ser divino, tá? Pessoal, então antes da gente ir às perguntas, né, nós temos, na verdade, um recado para passar para vocês. Quem vai passar esse recado vai ser a nossa assessora de comunicação aqui da Ordem Rosa Cruz, que é a Emanuele Spack, tá? E aí, em seguida, a gente vai às perguntas, então, as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, Emanuele, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Então, já tem algum tempo que vocês estão acompanhando as lives aqui do museu com os nossos historiadores, a Vivian e o Everson. Esperamos que vocês estejam gostando. E pensando em vocês, vem aí uma novidade. Vamos lançar um curso, isso mesmo, um curso que será ministrado por eles, pela Vivian e pelo Everson. E o tema desse curso é Terra de Reis e Deuses, Introdução à História e Arqueologia do Egito Antigo. Bacana, né? Trata-se de um panorama da história do Egito faraônico. Se interessou? Então, veja que bacana, serão 8 aulas. Elas começam sempre às quartas-feiras, a partir de 8 de julho, finalizando dia 26 de agosto. Por enquanto, estamos elaborando toda a estrutura para a inscrição, né, para vocês saberem como que vai funcionar todo esse processo. Mas, se você se interessou e quer receber informações a mais sobre esse curso, envie um e-mail para comunicacal@amorc.org.br. Comunicação sem cedilha e sem tio. comunicacal@amorc.org.br. Vamos deixar aqui nos comentários da live essas informações com um e-mail para vocês escreverem e em breve traremos mais notícias sobre o curso e todas as informações adicionais. Espero que vocês se interessem. Nos vemos lá. Até mais! Certinho, obrigado, Manu. Temos alguma pergunta, Vivi? Temos sim, Everson. Então, o Márcio pergunta se nós sabemos qual seria o primeiro faraó conhecido e por que nas pinturas os egípcios são sempre representados de lado, nunca de frente. Uhum. Bom, na realidade, assim, vamos em relação a um dos primeiros faraós, né? Então, com relação a esse primeiro faraó, nós temos uma cronologia que nós acabamos seguindo, né? Então, que é a cronologia justamente elaborada pelo Laboratório de Egiptologia Sechat do Museu Nacional, tá? Esse nome, então, né, que nós vamos encontrar entre os primeiros faraós, vamos encontrar ali Arra, vamos encontrar Ka, então são faraós extremamente antigos. Dje também é um dos faraós mais antigos também, né? Então, que nós acabamos realmente encontrando. Agora, quando nós falamos dessa questão desses governantes, nós temos que realmente lembrar que não são governantes que têm uma dominação sobre todo o Egito. Na verdade, eles têm uma dominação sobre uma parte do Egito apenas, mas realmente o processo de unificação e, portanto, que poderíamos chamar realmente de primeiro faraó, vamos dizer assim, efetivo do Egito, seria o faraó Narmer, né? Então, o faraó que já aparece com as duas coroas do Alto e do Baixo Egito pela primeira vez, né? E, portanto, se identifica realmente com a figura faraônica. Mas, anterior a ele, existem outros governantes que são representados com as coroas do Alto Egito, né? Então, portanto, a gente poderia também associar a essa figura. Mas são tão antigas, existe realmente essa cronologia que é estabelecida, mas muitas vezes, por conta dessa questão de serem tão antigos, pode haver sempre alguma troca ou outra em relação à posição, quem foi o primeiro, segundo, né, terceiro, nesse sentido, tá? Perdão, ainda tinha a segunda pergunta, né? Então, essa representação aqui que vocês veem, né, justamente dessa questão do lateral, nós chamamos isso, então, dessa posição
É justamente para representar a questão também da dualidade, mas também principalmente da representação de que a pessoa que é representada vai ser integralmente, vai ser representada lá no outro mundo, né? Então, ou seja, você não pode representar a pessoa com apenas uma perna, com apenas um braço, porque senão lá no outro mundo a pessoa renasceria sem essas partes. Então, no caso de representar como se estivesse de lado, é justamente para que a funcionalidade do corpo da pessoa possa estar correta, possa estar atribuída. E o que acontece? Nós chamamos isso de lei da frontalidade, né? Mas, para o egípcio antigo, essas pessoas não estariam de lado, elas estariam realmente de frente para quem observa. Um exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão, por exemplo, das pernas, né? Então, a palavra egípcia antiga para duas pernas é reduir, né? Então, ou seja, head é perna, né? Mas você não tem uma perna, você tem duas pernas na ideia dos egípcios antigos. Portanto, fica reduir. O W, no caso com o som de U, que seria o plural, e o I, né, que é o Y, que é essa questão do dual, né? Então, enquanto nós temos apenas singular e plural, os egípcios tinham singular, plural e dual, né? Então, ou seja, eles tinham três formas de colocar essas palavras, né? Então, portanto, reduir. Eu tenho duas pernas, né? E não tenho as pernas, são duas pernas. Então, por isso que eles são representados dessa forma, para que a pessoa renasça integralmente lá no outro mundo, tá? Aí a Marina pergunta: as joias do rei têm simbologia ou são adornos específicos do rei? E qual era o título real mais utilizado pelos súditos ao se referirem ao faraó? Bom, Marina, na verdade, assim, não temos uma condição de falar qual que era o título mais usado pelos súditos, né? Eles podiam se referir de várias formas. Rei, majestade, poderia ser soberano também, poderia ser o Deus, o bom Deus, né? Então, não temos relatos, né? Então, que especifiquem como os súditos realmente chamavam, né? E quando encontramos, geralmente são esses títulos que nós acabamos dando, né? Então, por exemplo, lá no ramo da literatura, quando nós falamos, por exemplo, do faraó Amenemhat, né? Quando ele acaba sendo assassinado na literatura, como que o escriba que escreveu aquela literatura, como que ele se referiu ao Amenemhat? Ele escreveu o seguinte, né? O bom Deus subiu ao céu, né? Então, ou seja, foi assim que ele se referiu à morte de Amenemhat e à própria figura de Amenemhat também, né? É claro que talvez muitos desses súditos não iam ter realmente acesso a ele e por isso chamavam também de o Deus, né? Ou então de rei, né? Nós temos então, por exemplo, cartas também que são chamados de majestades, são chamados também de faraós, mas cartas daí que já não são entre súditos e o rei, mas cartas que vêm de outras civilizações, né? Então cartas, por exemplo, as cartas de Amarna, em que o rei ele é tratado como majestade, em que ele é tratado também como soberano, né? Mas que é um tratamento realmente de respeito entre duas instituições governantes, né? Qual que era a outra pergunta, perdão? Se as joias do rei têm simbologia e quais são os adornos específicos? Ah, sim, com certeza, Marina, com certeza tem uma certa simbologia, né? Então, por exemplo, se nós pegamos ali algumas joias do faraó Tutankhamon, né? Nós vamos identificar que o Tutankhamon, ele quis nas suas joias representar o seu próprio nome de trono. Como que era o nome de trono dele? Nebi-Keperu-Ra, né? Agora, Nebi-Keperu-Ra, ele podia representar, então, com uma barquinha, que era a parte final do colar, Keperu, que era com o escaravelho, e Ra, que era a bolinha, né? Então, que representa o sol, que o escaravelho empurrava. Praticamente como se fosse realmente ali um crachá que ele estava usando no pescoço dele. Então, Nebi-Keperu-Ra. Então, tinha realmente uma simbologia. Não só a forma, mas também o material. Vamos lembrar, o material, o ouro, por exemplo, ele era a representação da carne dos deuses, né? A cornalina era os membros, como por exemplo o braço. A prata podia ser os ossos, né? O lápis-lazuli, que era aquele azul mais escuro, podia representar o cabelo dos deuses. E assim por diante. Então esses materiais, eles têm realmente uma importância, assim como a forma também tem a sua própria importância, tá? O Eduardo pergunta, vamos lá. Que joias da antiguidade é um vasto baú de tesouros históricos milenar nesses conteúdos. Na verdade, foi só um comentário. E o Sérgio, na verdade, ele pergunta pra gente
quando que nós reabriremos o museu, né, que ele está ansioso para conhecer, e sobre o primeiro ensaio de monoteísmo. Muito bem. Com relação, então, ao museu, a gente realmente não sabe, nós dependemos ainda de determinação governamental, né? Então, como a gente está enfrentando toda essa pandemia, muitos locais realmente estão sem poder abrir. Mas, até o momento, nenhum museu tem autorização realmente para poder voltar a funcionar, né? Mas, nós estamos, né, então, fazendo a live, dá para aproveitar dessa maneira também, né? E, é claro, não deixa de acessar lá o nosso site, museuegipciorosacruz.org.br, para ter mais acesso, né? Então a Manu também deu o recado, a gente vai ter mais coisas aí pela frente também, né? Então é bacana também continuar acompanhando, tá? Agora, com relação a sua outra pergunta, né, que foi sobre o monoteísmo, né, o que acontece no Egito Antigo, né, então quando a gente trabalha com essa configuração, nós vamos ver, principalmente na época ali do faraó Akhenaton, né, mas vamos falar agora de um aspecto arqueológico e histórico, tá? Na época do faraó Akhenaton, justamente uma ideia, na verdade, não de monoteísmo, mas de monolatria. O que é uma monolatria? É um trio único que era adorado, né? Então, o faraó Akhenaton, que é justamente o Amenhotep IV que está aqui, ele não deixou, após o período que ele acaba fazendo aquela revolução, ele não deixa de ser adorado junto com Nefertiti como Deus. Ele continua sendo identificado como Deus também, né? E quem era o terceiro Deus nesse caso? Atum, né? Então, que era o Deus que ele se propunha a adorar. Então, nós temos uma monolatria, um trio que adorava, né? Então, que é adorado, aliás, né? E, portanto, Akhenaton e Nefertiti eram os únicos que tinham acesso à terceira divindade, que era a divindade maior, no caso de Atum, né? Mas isso na visão da história e da arqueologia daí, tá bom? E também temos mais uma pergunta aqui. Se Hatshepsut, feita pela Glória, foi a única mulher faraó do Egito. Não, Glória. Na verdade, houveram outras mulheres faraós, né? Então, por exemplo, Sobek-Neferu, né? Só que Sobek-Neferu, ela já é lá do período do Reino Médio, né? Mas ela também ela acabou se intitulando como faraó. E temos a própria Nefertiti, né? Só que a Nefertiti não se tem certeza se ela teria se tornado faraó, né? Então, com o nome de Esmenkarri, né? Ou Esmenkarra, né? Então, não se tem certeza daí nesse aspecto. Mas Hatshepsut, ela não é a única rainha que consegue se transformar em faraó, né? No caso, nós temos Sobek-Neferu, né? Uma questão é que Sobek-Neferu, ela sempre conseguiu governar sozinha, né? Diferente de Hatshepsut, que ela não conseguiu governar sozinha durante um bom tempo, né? Então, justamente porque ela tinha o Thutmose III, né? Então, que está logo aqui, que também continuava governando, não tinha deixado de ser faraó por conta dela, né? Então, havia uma corregência entre os dois, mas ela também com o título de faraó, tá? E se a gente tem como saber qual foi o faraó mais cruel da história? Bom, cruel, né, nós não temos exatamente como dizer, né? Mas na realidade, assim, em termos militares, né, Thutmose III, né, então que é esse faraó que está logo aqui, ele foi o faraó que mais conseguiu expandir o território egípcio, né, de maneira, vamos dizer, militar, então através de conquistas. Ele foi até o rio Eufrates na Síria e conseguiu também fazer uma dominação onde hoje é o Sudão, né? Então a Núbia, tem a quinta catarata da Núbia. Então ele conseguiu expandir realmente o Império Egípcio e fazer com que realmente o Império Egípcio tivesse todo esse prestígio, né? E antes disso, né, antes do Thutmose III, nós vamos ter também aí outros faraós que são da mesma família dele, que vão conseguir também fazer diversas conquistas, diversas expedições punitivas, né? Então os faraós eles não deixavam de fazer isso, eles realmente faziam, né? Então ao longo de toda a existência do período faraônico, mas Thutmose III foi o que mais conseguiu expandir, né? E é claro, muito famoso também Ramsés II, né? Mas o Ramsés II ele não conseguiu atingir o nível de dominação que o Thutmose III tinha, principalmente por conta de reinos que estavam emergindo ali na região onde hoje é a Turquia, onde hoje é a região da Síria. Tá? A própria Glória completou que teve a Cleópatra também. A gente teve uma pergunta sobre o curso, se vai ter certificado.
aí sim, né, será também fornecido o certificado de participação, né, e qualquer coisa pode mandar um e-mail, né, naquele que a Emanuele passou para vocês, que ele lá vai repassar todas as informações relacionadas à atividade, né. E acho que é isso, né, a gente agradece muito a participação de vocês conosco na tarde de hoje, agradecemos, né, na verdade, e da minha parte, né, desejo um bom final de semana. Bom final de semana, obrigado pela atenção também, né? Nos vemos na semana que vem também, tá, gente? Obrigada, tchau, Obrigado, tchau. tchau, tchau.